Então, aproveitar que o Dieguinho tá aqui, a opinião dele é importante. Vamos ver como está a preparação do Vasco para a estreia no Carioca. Na volta, o Dieguinho atualiza também a gente sobre as novidades do Cruz Maltino. Daqui a pouquinho, confere aí. Há pouco mais de uma semana da estreia do Carioca, treino intenso no CT Moacir Barbosa na preparação dos jovens do Vasco. A equipe, comandada por Ramon Lima, irá atuar nas primeiras rodadas do estadual, enquanto o elenco principal se reapresenta no dia 6 e faz a pré-temporada no Rio. Durante a reapresentação, será discutida também a situação de jogadores importantes do elenco, como Payet, que segue com futuro indefinido, e Felipe Coutinho, que tem contrato até o meio do ano. Os jogadores que vão a campo na estreia do Carioca no dia 11 contra o Nova Iguaçu estão em preparação desde o final de dezembro e serão observados pelo Departamento de Futebol. Enquanto isso, a diretoria prepara um anúncio de reforços em um Vasco que começa a ganhar cara para a temporada de 2025. Vamos todos cantar de coração. Dieguinho passa limpo, por enquanto, o mercado do Vasco. O Léo saiu, a torcida pegava no pé dele, deixou saudade. Como é que você vê essa saída do zagueiro? E quem chegou por enquanto, quem tá certo? Como é que tá por enquanto a reformulação? Inclusive, a gente tem um companheiro fazendo um trabalho brilhante aqui, né, na cobertura do Vascão, aí, dando vários furos aí nesse período do ano. Aí. Do Pedrosa, vamos pelo menos pagar o almoço. Vamos pagar o almoço. Ele tá correndo pelos dois. Ué, fazer o quê? É igual quando tem um expulso, que você tem que correr pra caramba dentro de campo. Pagar a caixinha, né? Pagar a caixinha. Ô, meu careca, vamos pagar essa caixinha aí. Então, mas brincadeira... Mas o que você tá achando? A tua opinião também. Então, a janela do Vasco, por enquanto, ela tá um pouco devagar, como acho que tá em linhas gerais. A gente até brincou no off aqui que o Fluminense do Rio é o time que tá mais anunciando, ainda assim são 4, não é? Pô, 8, 10 reforços. Acho que tá todo mundo um pouco meio devagar. O Vasco até o presente momento está contratando 2 zagueiros para ser complemento de elenco, pelo menos no primeiro momento, tanto o Lucas Oliveira como o Lucas Freitas, o que não quer dizer que com o transcorrer da temporada isso não pode mudar. O David chegou para ser complemento de elenco e virou pilar do time e o ponta esquerda da temporada. Tem que chegar um zagueiro para jogar também, né? Mas o Vasco precisa de fato para ter esse jogador para assumir a responsabilidade ao lado do João Vitor e se firmar como esse zagueiro pelo lado esquerdo. Tem se falado bastante no Balbuena, até eu vi que o Vene comentou a situação do Pedro Henrique, não comentou, Pedro? A situação do Pedro Henrique. E então o Vasco está buscando um outro zagueiro. São negociações que eu acho difíceis. O Pedro Henrique eu acho até que é quase inviável. É um zagueiro que o Red Bull acabou de comprar. O Balbuena é titular do Dinamo de Moscou. A temporada europeia está no meio. Dificilmente você vê um clube europeu se desfazendo de um titular no meio da temporada. Então acho que é uma negociação que talvez pode caminhar mais para o meio do ano, a não ser que o Vasco case uma grana lá para pegar o jogador que já vai fazer 34 anos no ano que vem. Então, assim, eu acho que o Vasco precisa para onde? São as 2 posições mais carentes do elenco. É um zagueiro para jogar ao lado do João Vitor e um ponta esquerda. Isso aí é para ontem. Nas outras posições, eu acho que o Vasco está tranquilo. Davi Luiz, seria uma boa? Tá livre aí, tá disponível. Gostaria? Não, o próprio Davi já falou também que ele tem uma identificação muito grande com o Flamengo, não se vê jogando no rival, ele não falou que não joga sob hipótese alguma, mas eu acho que o Davi tem um perfil até, não tecnicamente, que eu acho que ele é superior ao Maicon, mas é aquele zagueiro já com a idade mais avançada, já mais pro final de carreira. É um zagueiro que vai melhor quando o time amassa mais o adversário, tem mais posse de bola. O Vasco é um time que costuma, às vezes, ter que jogar um pouquinho em transição, e o Davi Luiz, para correr para trás, já pela idade, às vezes já dificulta um pouco. Ele vem até diminuindo a média de jogos dele, até acompanha quando o nome dele saiu no Vasco. Ele vem fazendo 40, já começou a cair para 30 e pouco. O Vasco vai precisar de um zagueiro que jogue 50 jogos na temporada e tem um salário alto, né? Então acho que o Vasco precisa de um cara tarimbado, mas um pouco mais jovem. Eu acho que o grande nome que tanto o Carille como o Vasco deseja é o Balbuena, até pela relação de confiança que existe entre ambos, né? O Carille foi campeão brasileiro com o Balbuena, né, no Corinthians. São nomes que me agradam, mas eu confesso que eu ainda gostaria de um zagueiro canhoto, que é muito difícil de achar no mercado, né? Tietê, gostou da chegada do Tietê? Demais, eu acho que inclusive está se fazendo pouco barulho. Eu acho que é uma contratação que deveria ser ainda mais valorizada. Você vê, por exemplo, o comentário dos botafoguenses, é só carinho, é só elogio. O Tietê, a gente brinca que ele cheira título, né? Onde ele passa, ele levanta a canela. Quem sabe ele não vai trazer esse brilho dele para São Januário. Mas é um jogador que eu vejo, cara, com grandes possibilidades até de virar titular. Eu acho que, dependendo da formação do Carille, se ele for no 4-2-3-1, ele vai brigar com o Paulinho, eu acho difícil. Mas se de repente ele topar um meio campo mais móvel, de repente ele mete ali um Tietê junto ali com o Paulinho, vai para um time mais leve, de repente obriga os pontas a marcar um pouquinho mais. Tem times que jogam assim. Mas é importante, e eu começo a ver pela primeira vez depois de muito tempo no Vasco,
o Vasco começar em algumas posições, trocar jogador por jogador e não perder a qualidade. Sai o Paulinho, entra o Tietê, sai o Jair, entra o Tietê. De repente você faz agora no Matheus Carvalho e Hugo Moura para primeiro, também já dá para manter o nível. No meio ali, Paê, Coutinho, Estrela, um moleque que eu vejo com potencial absurdo. Acho que o meio campo do Vasco ele tá muito bem servido, coisa que eu já não vejo há bastante tempo. O Vasco começa a ter profundidade de elenco nesse setor do campo. Coutinho e Payet, né? E ficou essa discussão, podem jogar juntos, quase não jogaram, chegaram a jogar contra o São Paulo, não deu certo, mas foi uma situação difícil, né? Um jogo fora de casa. A ideia é os dois seguem, ser a favor da manutenção, os dois podem jogar juntos. O que você pensa dessa dupla aí para a próxima? Então, jogar juntos talvez no Carioca, né? Que a gente vai pegar adversários mais frágeis, mas o futebol mudou muito. Hoje o jogo é muito físico, é muito dinâmico, é muito intenso, é difícil. A ideia é estender o contrato do Coutinho, né? O Coutinho tem contrato por empréstimo junto ao Aston Villa até junho, tem mais um ano de contrato com o Aston Villa. Creio que o Aston Villa não vai botar muito empecilho para negociar o jogador. Acredito eu que de repente eles vão querer um farm-ri, né? Não sei se eles topariam liberar o Coutinho um ano de contrato assim sem receber nada. Não sei. Tô aqui só... Isso aqui é a opinião, tá? Não é informação não. Então, a situação que eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que o Coutinho tá naquele processo de tirar um pouco do mundo árabe do corpo. Eu acho que para 25, uma pré-temporada, lembrando que ele é mais jovem, né? O Paê já vai fazer 38. Ele vai fazer 33 anos de idade, né? Tem uma idade boa. A gente sempre tem um pouquinho de senão, porque infelizmente ele tem um histórico de lesões, né, recentemente na carreira. A idade dele é excelente, mas a gente requer um pouquinho de cuidado. Se o Vasco conseguir esticar o contrato, por exemplo, do Paê até dezembro, reduzindo os vencimentos dele, eu acho que faz sentido. Você tem o Coutinho, um jogador que precisa um pouquinho de cuidado, dá pra revezar. Joga um, joga o outro, quando precisa trocar um por outro, mantém. Só acho que o Vasco não pode ser extremamente dependente deles, pelo menos da forma como eles terminaram o 24. Um pouquinho de problema físico. A retinha final do Coutinho foi até um pouquinho melhor, mas eu acho que o Vasco não pode jogar todas as fichas. A não ser que ele mostre no começo do ano que realmente não tem mais lesão, tá no auge físico e teve um acrescente. Mas eu acho que a gente tem que ir um grauzinho de cada vez, porque ele teve problemas físicos recentemente. Mas em forma, se conseguir atingir o ápice, na minha opinião, é o melhor jogador de atividade do futebol brasileiro. Em forma, da forma como se encontrou em 24, ainda não. Ficaria, você colocou aí as principais necessidades, né? Um zagueiro, você até citou o Balbuena, a gente sabe que o Vasco vai precisar do mercado para pegar um zagueiro mais experiente, o cara para ser titular, chamou 2 zagueiros agora para compor elenco. E você falou também jogador de lado de campo. Eu discordo sobre o Lucas Freitas compor elenco. Você acha que o Lucas Freitas chega do com Cruzeiro? Condições... Não, o Lucas Freitas... veio do Juventude. Troquei os Lucas aí, É né? porque ele é canhoto, como disse o Dieguinho, é um jogador raro de contrato. Foi bem no Juventude, Vini? Foi bem, acompanhei esse jogador desde os tempos de categorias de base do Flamengo. Pouco torcedor vascaíno está dando valor à contratação desse jogador. Eu entendo tratarem como... uma aposta, não sei o quê, mas é uma aposta muito bem feita pela diretoria do Vasco, jogador que chega de graça e tem condições de se tornar titular na zaga do Vasco durante a temporada. De verdade, eu acho que ele só tem um ponto negativo, que é a questão da estatura, que para zagueiro conta muito, mas saída de bola, ele tem uma boa qualidade, velocidade ele também tem. Então eu acho que o torcedor vascaíno deveria ficar de olho nesse jogador, porque de fato ele tem condições de ser titular. Vini, pelo que eu estudei, ele tem características muito similares ao Léo. Ele inclusive jogou de lateral esquerdo no Juventude alguns jogos, foi onde ele conseguiu ter uma sequência maior e depois voltou pra zaga. Eu acho ele melhor que o Léo. Se eu tivesse que comparar os dois, eu acho melhor. Eu tô falando em termos de características, velocidade, passe. Porém, ele tem um pouco de dificuldade justamente no que o Léo tinha, que é na hora de zagueirar. Ele não é um grande jogador no 1 contra 1, joga aéreo. Ele não é um grande zagueiro, não tô dizendo isso. Mas eu acho que pouca gente sabe da qualidade dele. Não, tecnicamente ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas a grande carência do Vasco é zagueiro que zagueire. É aquele cara mesmo do 1 contra 1, coisa que eu não vejo que é a grande característica do Lucas. O que não quer dizer que ele não pode desenvolver, que ele é um jogador de 23 anos. Ele pode maturar isso.